Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio até luta, mas o golaço de Renato Augusto praticamente rebaixa o Grêmio. Teve um duelo aí, Silvinho versus Mancini, o jogo da vingança. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Você encontra notícias, estatísticas, resultados agora com o mercado da bola cada vez mais aquecido. Você, ativando as notificações, recebe as informações do seu time do coração na palma da sua mão em tempo real. Não vai perder teu tempo, né? Além de, claro, a transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Alemão, a Bundesliga 2021/2022. Os melhores momentos, os lances, os craques, os jogos, tudo na tela do seu celular e sem custar absolutamente nada. Então não perde teu tempo, o link tá aqui na descrição. Eu vou deixar aqui, você baixa gratuitamente, viu? E serve para qualquer celular. Agora sim, pessoal, analisando o que aconteceu na Neoquímica Arena, esse empate entre Corinthians e Grêmio 1-1, um jogo que definiu algumas coisas, como por exemplo, o Corinthians garantir matematicamente já a sua presença na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, algo que era essencial. O Corinthians queria vencer por todo o cenário do jogo, já vou falar sobre isso, mas o empate matematicamente garantiu o Corinthians numa condição muito mais cômoda, confortável. Já tinha essa possibilidade, né? O Corinthians se mantendo ali na quarta colocação, sendo que a fase de grupos vai até o G6, então já tinha uma possibilidade bem interessante do Corinthians conseguir isso e era fundamental. A gente falava sobre isso durante o ano inteiro, né? O título era muito difícil pelos reforços chegando já na segunda parte do campeonato e também pelo time e orçamento dos três primeiros colocados. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Era muito difícil concorrer. Mesmo assim, o Corinthians chega logo depois deles. Chega na quarta colocação. Por enquanto, tem ainda mais uma rodada a ser disputada contra o Juventude em Caxias do Sul. Mas o objetivo foi cumprido. E aí eu sei que muita gente que me segue aqui não quer a continuidade do Silvinho e eu, como sempre, separo, né, aquilo que é a minha opinião do que eu tenho de informação e do que a gente está vendo. A tendência é a manutenção do Silvinho exatamente pelo objetivo atingido. Se ele vai melhorar na Libertadores, se ele vai ter problemas na Libertadores, no Campeonato Paulista, não sabemos. Que o time dele tem problemas em alguns momentos, que falta repertório, que às vezes as escolhas dele não favorecem. Tudo isso concordamos. O fato é que quando ele entrega o time, que realmente tinha uma perspectiva bem menor, sem os reforços, é verdade, e ela melhora depois com a chegada desses jogadores, e ele entrega ainda assim o time na Libertadores, dificilmente a diretoria chegaria para o Silvinho, que tem contrato, hein, até o fim de 2022, e diria para ele, vai, um abraço, eu vou trazer outro treinador. Então essa é a informação. A tendência é a manutenção. Agora, a minha opinião é que se você tem um treinador livre no mercado, disponível no mercado, que você tem convicção de que ele vai te entregar mais do que o Silvinho, ok, eu cogito a possibilidade de analisar, conversar, ver se esse treinador, se as ideias dele correspondem às características do elenco, isso aí tá tudo certo. Você tem um Tite, por exemplo, voltando da seleção, não é o caso agora, eu só estou usando uma figura. Você tem, sei lá, o Marcelo Gallardo saindo do River Plate, você tem um treinador de muito nome que pode comandar o Corinthians e você tem uma perspectiva muito interessante de fazer esse time render. Um Jorge Jesus voltando para o Brasil, não fechou com o Flamengo, sei lá o que e tal, quer treinar o Corinthians, acho que valeria apostar. De resto, gente, de verdade, por mais problemas que o Silvinho tenha, você substituir o Silvinho por qualquer outro comandante, eu acho um equívoco. Eu acho que a ideia, pelo menos de manter o trabalho até um Campeonato Paulista, começo de Libertadores, seria interessante. Ah, mas vai perder a temporada por isso? É que parece que o Silvinho está proibido de conquistar objetivos, né? E ele tem problemas, como apresentou nesse jogo, por exemplo. O time não foi bem no primeiro tempo, mas assim, uma postura um pouco até mais retraída, mais acomodada.
E diferente do que a gente estava observando desse cenário todo de revanche por 2007, que vinha muito da rede social, e não só da rede social, mas do torcedor, de uma forma externa, com tentativa de entrar na Neoquímica Arena com coroa de flores, caixões e tudo mais, que a Polícia Militar vetou, mas ainda assim as faixas entraram, aquela coisa toda, cantando arerê, bababá, com essa todo esse ambiente criado para rebaixar o Grêmio, pedido pela Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, para, né, dar de presente para o torcedor num ano que foi complicado, mas que no encerramento da temporada com a torcida, né, o último jogo à frente da torcida, esse fosse o presente, o rebaixamento do adversário, que era o de 2007. Os jogadores parece que não compraram muito essa ideia, foi a sensação que eu fiquei. Muita gente cogitou, né, que tinha gremistas no elenco ou jogadores que tinham carinho, pelo menos, pelo clube gaúcho. Eu acho que isso até pode entrar antes do jogo, depois do jogo. Lá dentro eu não sei se funciona dessa forma. Mas é claro, né, as pessoas acabam cogitando isso porque a postura do Corinthians ela foi muito abaixo do que a gente esperava, especialmente no primeiro tempo. E aí tem o mérito do Grêmio, que entrou para disputar uma decisão, que encaixou muito a marcação com o Thiago Santos e o Lucas Silva. Eles jogaram muito bem na primeira etapa. E o Juliano estava muito abaixo, né, voltando de lesão. Ainda teve um choque ali com o Kahneman, que ele meio que deslocou o ombro e tal. Ele não conseguiu dar muita sustentação. O Duqueiroz, que fazia um bom jogo ali pelo meio, teve que ser deslocado pela direita. Teve não, né? Foi a opção do Silvinho, que tinha o João Pedro na reserva do Fagner suspenso e optou pelo Duqueiroz. E aí desmanchou um pouquinho do que vinha acontecendo ali. Mas eu também entendo que pela volta do Juliano ele facilitou esse processo. Colocou o Xavier ali, que também teve uma dificuldade. O Lucas Silva e o Thiago Santos ficaram muito mais com a bola no primeiro tempo. E o Grêmio foi muito mais agressivo. O Grêmio criou oportunidades para marcar até que sai o seu gol numa jogada individual do Ferreira pela ponta esquerda, em que o Diego Souza faz um gol nítido de centroavante numa disputa com o Fábio Santos, que não dá para entender até agora o que ele tentou fazer, mas o Diego tem muito mérito também, ele é muito forte fisicamente, ele consegue vencer a disputa, chega antes do Cássio e abre o placar para o Grêmio. O Grêmio já era melhor, já dominava as ações, o Corinthians tinha chegado em uma apenas oportunidade, com o William, inclusive, que ele tira do goleiro e a bola bate na trave. Uma bela chegada, o Corinthians até tentava alguns tabelamentos, normalmente através dos pés do Renato Augusto e da individualidade do William, que caía pelos lados do campo com muita velocidade, com muita, especialmente pelo lado direito, onde ele começou e ele termina o jogo do lado esquerdo, mas é um jogador muito diferente, né? O William é um jogador muito acima da média para o futebol brasileiro, então quando ele pega a bola, normalmente ele traz uma solução nova. E o Diogo Barbosa, que ganhou a titularidade depois do bom jogo que ele fez contra o São Paulo, teve muita dificuldade, mas até tentou ali, mesmo quando tinha uma cobertura, especialmente quando tinha uma cobertura do Jeromel, para poder fazer travar as ações do William pelo lado direito. E o Corinthians até tentou ameaçar algumas vezes, mas realmente foi aquela bola do William na trave, o lance de mais perigo. O Grêmio não, o Grêmio realmente rondou muito mais a área do Corinthians na primeira etapa, consegue o seu gol e continua em cima. Isso foi algo que me chamou a atenção. Eu pensei assim, pô, o Grêmio faz esse gol no final do primeiro tempo, agora talvez o Corinthians até reaja para tentar um empate antes do intervalo. E realmente o Grêmio ainda continuou dominando um pouco as ações, e aí o Corinthians saiu um pouco mais e tal, mas o Grêmio ainda continuou dominante. Vem o segundo tempo e muda completamente o cenário do jogo. O Grêmio recua suas linhas, tenta garantir o resultado de uma forma muito arriscada e uma estratégia muito equivocada, a meu ver, do Wagner Mancini, que foi homenageado pela Neoquímica Arena, né, depois da declaração que ele deu, dizendo que a fiel torcida não jogava, né, nem parece que teve há tão pouco tempo comandando o timão. E ele retrai o Grêmio, tentando fazer o tempo passar. Isso é sempre muito arriscado. Eu lembro do Corinthians contra o Flamengo, por exemplo, no Rio de Janeiro, recentemente, com os reservas do Flamengo, em que o empate estava satisfazendo ali os jogadores do Corinthians e o próprio Silvinho, até que você tem um Bruno Henrique do outro lado, não dá para vacilar, né? Ele acaba fazendo o gol da vitória do Flamengo. Mas foi isso, o Grêmio recuou e o Corinthians ficou com a bola. E aí você tem jogadores que desequilibram, que decidem, como é o caso do William, que fez duas ótimas jogadas, como é o caso do Renato Augusto, que acabou fazendo um gol maravilhoso, que é o gol de empate aos 40 minutos, como é o caso do Gustavo Mosquito, que entra pelo lado direito na sua jogada característica, obriga o Gabriel a fazer uma grande defesa e o Roger Guedes chega atrasado. Esses jogadores, eles decidem. Quando muita gente fala aqui, e muita gente tem essa opinião, de que o Silvinho ele tem os seus problemas e depende muito da individualidade dos jogadores, eu normalmente refuto.
porque eu acho isso muito injusto. De verdade, falando abertamente para vocês. Nunca é só a individualidade. Existe todo um plano tático, existe toda uma conversa no vestiário, existe o posicionamento dos jogadores. O William, que começou pela direita, terminou pela esquerda. O Roger Guedes terminou flutuando atrás do centroavante. O Mosquito, que entrou na direita, daí o Gabriel Pereira, que já tinha entrado também ali naquele setor para deslocar o William para a esquerda, ele volta para o meio, e aí o Mosquito vai pela direita, onde ele rende mais. Aí ele puxa o Renato para primeiro volante, tirando o Xavier. O Renato de primeiro volante, embora não seja a posição que ele mais renda, ele marcou 2 golaços no campeonato, um contra o Red Bull Bragantino, marcando a reação do time depois de estar perdendo por 2-0, ele vai lá e faz aquele 2-1 e depois o time empata com o Mosquito, e também nesse gol contra o Grêmio. Então o Renato não jogando na sua função, mas vendo que o Grêmio estava todo retraído, talvez o primeiro homem pudesse ser um cara que chegue um pouco mais à frente, como foi o Renato. E aí o Grêmio dá a liberdade que deu para o Renato Augusto dominar, pensar, escolher o ângulo. Bom, fica tudo mais fácil para um jogador dessa qualidade, dessa técnica. Normalmente eu refuto essa ideia de que a individualidade resolve, mas hoje foi o caso. Hoje foi o caso. Hoje o Silvinho não começou o jogo bem, o time estava perdido em campo, não teve a melhor escalação, não teve as melhores escolhas, e no segundo tempo, quando o time vai para cima, também tem a ver com o adversário que recua e fica esperando apenas o Corinthians. E aí, de novo, você falta repertório em muitas jogadas, você depende muito da individualidade dos ponteiros, né? Seja do Mosquito que entrou ou do William pelo lado, ou de um lance genial como foi do Renato Augusto. Então, realmente, nesse ponto hoje a torcida pode cobrar, pode criticar, e é bom que fique claro isso. O Silvinho não vai acertar sempre, ele tem que ser criticado quando ele erra, e isso faz parte do futebol. A minha questão é que o objetivo, como eu disse, foi atingido, e ele está classificando o time para a fase de grupos da Libertadores. Bom, foi um resultado que, obviamente, para o Grêmio não ficou nada satisfatório. O Grêmio pode ser rebaixado, inclusive, nessa segunda-feira, se Juventude contra o São Paulo ou Cuiabá contra o Fortaleza pontuarem, pelo menos empatarem os seus jogos. Ou seja, o Grêmio tem que torcer para que os dois percam as suas partidas, porque se um pontuar, ou pelo menos só um pontuar, né? Porque se os dois pontuarem, realmente o Grêmio matematicamente já está rebaixado. Ou seja, segue vivo por aparelhos. E aí na quinta-feira vai enfrentar o Atlético Mineiro, de reservas e tudo mais, porque vai ter a decisão da Copa do Brasil, tá na ressaca do título e tudo mais, mas ainda assim, né, um time que pode ter Savarino, pode ter Sacha, pode ter Diego Costa, pode ter o Natan, o Dodô na esquerda, o Guga ou o Mariano na direita, não sei. Mas enfim, não é um time desprezível, que obviamente está desmobilizado em relação ao Campeonato Brasileiro. Ok, o Grêmio não foi rebaixado na segunda com os resultados, né? Cuiabá e Juventude perderam seus jogos, beleza. Aí ele vai para quinta-feira, vence o Atlético Mineiro, porque precisa fazer isso também, ele tem que fazer a sua parte. Não, mas não é tão simples assim vencer o Galo. Não, tudo bem, mas agora a gente já está numa condição que não dá para negociar com outro resultado que não seja a vitória. Então vamos contar com a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro. Ainda assim, ele precisa torcer para que 2 de 3 clubes não somem mais pontos: Bahia, Juventude ou Cuiabá. Ou seja, o Cuiabá também não pode pontuar na última rodada, o Juventude também não, ou o Bahia, né? 2 desses 3, para que o Grêmio, vencendo, chegue a 43 pontos e consiga superar pelo menos um desses, 2, né? 2 desses adversários, colocando um deles na zona do rebaixamento. Gente, é muito difícil, é uma matemática muito cruel, mas a gente sabe que o Grêmio não chegou nessa situação por acaso e nem por conta desses últimos jogos. É algo que começou lá atrás, que tem as primeiras 8 rodadas no comando do Thiago Nunes, apenas 2 pontos conquistados, 2 empates em 24 disponíveis. 24 disputados, 8 rodadas, né? Cada uma valendo 3 pontos, o Grêmio conquistou 2. E ali perdeu muito tempo, depois mudou o comando técnico, veio o Filipão, deu uma recuperada, caiu por motivos extracampo, vem o Wagner Mancini, que fez um trabalho pífio, horroroso, com alguns lampejos de boas atuações, com alguns lampejos de boas escolhas, mas não conseguiu ser o suficiente para salvar o Grêmio, pelo menos por enquanto. E a tendência, não sei, ainda não tenho informação, mas não sei se ele vai permanecer para a temporada que vem. Enfim, o Corinthians deixou a desejar num jogo em que a torcida exigia muito do time, esperava muito, né, por uma vingança mesmo, com uma vitória consistente, e ela não veio. Veio através do empate nos últimos minutos lá do Renato Augusto, que amenizou um pouco a situação. Alguns jogadores foram muito questionados, como o Roger Guedes, por exemplo, que talvez tenha errado na comunicação.
Talvez não fosse uma semana para ele dizer que a família dele era toda gremista e que ele sempre torceu pelo Grêmio na infância. Talvez acho que isso não colaborou. Por quê? Porque qualquer coisa que ele fizesse no jogo já iam especular alguma coisa diferente. Eu vi até gente mostrando uma imagem de que ele estava lamentando o gol do Renato Augusto. Porque o Renato chuta e a bola meio que raspa na nuca dele. E ele põe a mão na nuca, como se ele estivesse lamentando. Tem gente que cogitou isso, como se ele estivesse lamentando o gol do Renato. Só que ele botou a mão na nuca, porque a bola passou ali e raspou na cabeça dele. Ele realmente estava numa rotação abaixo? Tava. Mas até cogitar de que ele não estava querendo rebaixar o time do coração, eu acho muito forçado. O cara priorizar isso em relação ao seu profissional. O Luan. O Luan pegou uma bola. O Silvinho coloca o Luan no lugar do William. E aí a gente pode questionar que o William, voltando de lesão, foi o primeiro jogo dele como titular, tinha que sair no final do jogo. Não sei. Acho que a temporada está terminando, né? Depois de quinta-feira, todo mundo está em férias. Será que não dava para esticar um pouco mais, ainda mais com o jogo que o William estava fazendo? O Corinthians teve chance para virar a partida e definir o resultado ali no final. Não sei se faltou perna, faltou ímpeto, faltou vontade, não sei. O fato é que não conseguiu. Teve chance para isso. E aí o Luan pega uma bola no final, uma arrancada, e dá aqueles passos um pouco mais lentos do que o normal, espera o Roger Guedes para dar o passe e o Roger acaba chutando em cima da marcação. Por que o Luan não chutou a gol? Por que ele não tentou uma jogada mais rápida, de mais velocidade? Será que o Luan estava preocupado com o Grêmio? Eu acho que o Luan foi o mesmo de sempre. Eu acho que ele não alterou o seu comportamento e a sua atitude, a sua postura nesse jogo. Eu acho que ele foi rigorosamente o que ele sempre é. Mas claro que é isso aqui que falta para a torcida começar a pegar no pé do Luan e de todo esse cenário estabelecido de uma torcida que queria muito uma vitória. Ela não veio, mas posso garantir para vocês que complicou demais a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E ainda assim garantiu o time na fase de grupos da Libertadores. Não sei o que vocês acharam, por isso eu gosto muito de ler as opiniões de vocês. Gostaram do jogo, da postura, da atuação, do resultado? Comenta. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!